Olá a todos. Hoje nós temos um tema bem especial que é sobre janeiro. E é o Janeiro Branco, que é o mês da conscientização da saúde mental e emocional. E que é bem importante, né, Felipe? É isso aí, tema importantíssimo. Quero agradecer as pessoas que assistiram o vídeo anterior pela repercussão, pelos comentários, pelo incentivo para que nós façamos mais vídeos aqui. Eu acho que foi bem legal, né, a repercussão? Eu gostei. É sempre legal quem comenta, quem faz perguntas. A gente vai procurar olhar, né, as necessidades que vocês têm também, os temas que vocês trazem, para trazer esses temas aqui para a gente debater um pouquinho. As perguntas que vocês têm, não deixem de fazer, porque assim isso incrementa, né, esse nosso diálogo à distância, mas um diálogo legal. Então, pessoal, não esqueçam sempre aquela história chato, mas por favor, deem um like, porque assim o YouTube entende que esse material é relevante e pode atingir mais pessoas. São temas importantes aqui que interessam a todos, independente da vida profissional ou não. Eu acho que estamos falando aqui de seres humanos, de necessidades, de temas sempre pertinentes. E também convido a todos para que vocês entrem lá no Instagram da Oficina de Liderança, que nós postamos também outros materiais, tem também alguns trabalhos, né, que a gente também posta lá sobre a repercussão, as fotos das turmas, é sempre um momento interessante, e lá também colocamos alguns vídeos curtinhos aí, os famosos Reels, ou os Shorts aqui no YouTube. Então tem muita coisa para você ir trabalhando, né? É verdade. É bom a gente tá atuante aí também nesse meio, né? Porque o mundo está assim, né? Todo mundo está no digital e nós também. Bom, então voltando a esse tema, né? Esse tema é um tema, digamos, importante demais, e a gente vai começar olhando uma estatística, porque os números sempre fazem com que as coisas sejam olhadas de forma mais poderosa. Quando você tem dados, isso faz diferença em qualquer aspecto. Então, nesse aspecto do Janeiro Branco, a primeira coisa que nós trouxemos foi uma matéria do jornal Valor Econômico, que traz dados, e dados bem relevantes que o Felipe vai trazer aqui para a gente. E é um dado que fecha o ano de 2024, porque ele foi publicado exatamente no dia 30 de dezembro. Então diz assim, pessoal, 12 bilhões de dias úteis perdidos anualmente devido à depressão e ansiedade, gerando prejuízo de 1 trilhão à economia global, segundo a OMS. Pesquisa da Deloitte mostra que o setor financeiro é o mais afetado, com 17% dos trabalhadores apresentando sinais de esgotamento. Outros setores alcançam um número também impressionante de 12% de trabalhadores com problemas mentais. Os casos de depressão aumentaram 25% globalmente entre 2020 e 2021. Dados fortes e tristes. Muito tristes, muito significativos, mas como eu falei, é importante, né? É importante a gente olhar, encarar de frente o problema, porque se a gente não encara de frente o problema vai aumentando. Então, esse é um problema sério, esses são dados globais, né, do mundo todo, mas certamente no Brasil ele fica, se não dentro dessa própria estatística, ou pior. Então, é importante que a gente olhe realmente esse problema, olhe na sua organização e veja se você está contribuindo para esses dados tão alarmantes mesmo, né? Tem um contraponto também, que aí pode ser uma notícia boa, que as empresas que investem em bem-estar, elas aumentam a produtividade, isso em até 60%. Veja que coisa mais incrível, né? Às vezes as empresas fazem coisas mirabolantes para aumentar a produtividade, mas não conseguem aumentar. Por quê? Porque as pessoas estão mal, porque o clima está ruim. Às vezes você aumenta, mas chega outra empresa e aumenta muito mais do que você. Por quê? Porque ela tem o cuidado com as pessoas, né? Hoje em dia as empresas estão olhando um pouquinho mais para essa questão, porque os próprios clientes estão exigindo isso. E as questões de ESG estão fazendo pressão sobre, principalmente nesse momento, as grandes organizações, porque inclusive as empresas que têm essa prática bem feita,
elas estão sendo listadas de uma forma separada na Bolsa de Nova York e estão vendo que realmente ela traz mais resultados. Então, você tratar bem as pessoas, tratar bem a comunidade, fazer uma gestão correta na organização, obviamente que vai trazer bons resultados. Então, é importante as pessoas, né, cada um de nós, olhar para isso de uma forma boa, porque senão a gente adoece a nós mesmos e adoecemos aos outros. As empresas menores também podem fazer isso muito bem. É que normalmente a empresa menor, ela é melhor nisso, né? Porque as pessoas estão mais próximas e quando o ambiente é ruim, ele já detona com o resultado muito rapidamente. Então é muito importante que a gente tenha um ambiente legal. A gente não vai trabalhar para sofrer, isso é um horror, né? Você vai trabalhar, deixa as suas coisas, a sua família, para ir para outro lugar que também tem que ser interessante, tem que ser legal. Você tem que contribuir para que o ambiente seja legal, não ficar fazendo fofoca o tempo todo. A fofoca reina solta e faz com que o ambiente fique ruim. Isso tudo faz mal para a gente mesmo, né? Então, acho que é bem importante a gente olhar esses dados com bastante criticidade, primeiro para a gente, eu estou fazendo um ambiente melhor? Eu estou ajudando a empresa a ter um ambiente melhor? A empresa tem um ambiente ruim e eu não falo nada para ninguém, eu apenas sofro? Isso já era, nós estamos no século XXI, está na hora da gente realmente trabalhar em coisas significativas, em empresas que fazem a diferença. Podem ser empresas pequenas, empresas grandes, mas o ambiente pode ser bom, pode e deve ser bom. Mas você acha que um funcionário consegue fazer uma mudança a partir de um certo patamar ali dentro da empresa? Porque muitas vezes as pessoas também elas têm medo, né, Claro. de relatar alguma coisa que pode prejudicar elas. Sim, acho que é uma excelente pergunta essa, porque o medo é o primeiro sinal de que a coisa não está boa, né? Se eu tenho medo de falar, se eu tenho medo de dizer o que eu penso, se eu tenho medo de dar ideias, se eu tenho medo de ser quem eu sou, nossa, a coisa está toda errada. E o que eu vejo é tão interessante, não são só pessoas que têm cargo que podem fazer essa diferença. Às vezes, numa empresa tem uma área, a empresa toda tem um clima ruim, mas tem uma área que não tem um clima ruim, é legal lá. Lá é legal, é diferente. E às vezes não é por causa do gestor, é por causa de alguém ali que tem uma facilidade, um talento, sabe? De olhar para as pessoas, de cumprimentar, de rir, de lembrar do aniversário, de elogiar quando faz coisas legais. E às vezes tem um gestor bacana que percebe como aquela pessoa é importante e faz com que isso seja fomentado, seja ampliado. Então, qualquer pessoa, qualquer um de nós pode fazer a diferença. É claro que quando você tem um cargo, né, você é um diretor, você é um gerente, tem um cargo qualquer, você tem uma abrangência grande. Então, se você for alguém que respeita as pessoas, que acha que confiança é um valor relevante dentro da organização, que você sabe quais são os valores da empresa e você pratica isso, nossa, vai ser diferente, né? Não vai ser aquela coisa pesada, aquela coisa horrível. A pessoa enxerga você, né? Então, quando a gente enxerga o outro, quando a gente é capaz, né, de ver o outro, o ambiente vai ser melhor, as doenças vão ser menores. Não quer dizer que não vai haver, é claro, não é varinha de condão, né? Nada é varinha de condão. Mas eu acho que é sempre possível a gente ter um ambiente melhor. Sempre é possível a gente ir melhorando, um passinho a cada dia. Tem casos que são graves, né? A pessoa tem um caso grave, tem um filho muito doente, por exemplo, uma coisa muito pesada. E aí o chefe dessa pessoa não dá nem bola. Ele que se dane, é problema pessoal dele. É o caso que quando você não faz nada em relação a alguém que tem um caso grave,
os outros todos se sentem ameaçados. Porque, pô, se ele faz isso com essa pessoa que está com esse problema tão sério, imagina o que ele vai fazer comigo, não é? Então, cria aquele clima de medo. Então, fiquem atentos aos casos graves, né? Saibam dos casos graves, porque senão fica todo mundo nesse clima de medo, num clima horrível que tira a energia, tira a saúde, e não é só a saúde mental, tira a saúde física também, porque a saúde mental acaba afetando a saúde física, e você vai ter acidentes, muitos acidentes do trabalho são decorrentes de péssimas condições emocionais, né? Então, tudo isso é muito relevante. O clima favorece muito, né? Nesse caso, um clima ruim. E nesses anos todos de oficina, com certeza, vocês já fizeram muitos trabalhos relacionados a isso. Tem como uma empresa de consultoria que vem de fora analisar isso e tentar ajudar numa melhoria de clima, ou é uma coisa que não dá para vocês fazerem? A oficina de liderança, eu acho que ela nasceu para isso, né? Assim, para a gente realmente ser um apoio para que as relações, né, tragam resultados que valham a pena. Acho que o nosso trabalho todo, a vida toda, foi fazer isso. Tem alguns trabalhos que dão mais resultado. Eu acho que nós nunca tivemos um trabalho que não deu resultado nenhum. Sempre é importante a gente, mesmo vindo de fora, né, você não está ali dentro, você não sabe de tudo que acontece ali, mas acho que esse olhar isento que a gente tem, né, ele ajuda bastante mesmo, sabe? Ajuda bastante as pessoas a perceberem que elas podem estar causando, não é sempre o outro que causa o problema, e quando é o outro que causa o problema, mas eu não falo, eu também estou fazendo parte do problema. Então, eu acho que a vida toda, né? São 28 anos, né? Quase 30 anos de empresa, onde a gente busca fazer que as relações sejam melhores para que os resultados sejam melhores para todo mundo, né? Para os clientes, para a sociedade e para cada um que fez parte daquele resultado. Então, a gente tem, nossa, inúmeros casos assim. Toda a nossa vida é essa, né? De tentar fazer com que as pessoas percebam as possibilidades que elas têm e que elas se sintam mais vibrantes com isso, né? Assim, vibrar não no sentido bobo, assim, mas vibrar assim, eu tô pulsando aqui, tô me sentindo vivo, não estou me sentindo um ser que estou sendo obrigado a encarar essa empresa, que droga, minha vida é um horror. Acho que se você está nessa situação, você não está bem e não está fazendo bem, né, para ninguém, assim, né? E acho que tem muitas possibilidades, mesmo não necessariamente você precisa estar num emprego que você ame de todo o coração, mas você pode fazer com que aquele seu pedaço daquele trabalho seja tão bom, tão bem feito, que isso alegre seu coração. E ao alegrar seu coração, você vai animar outros corações por ali. A gente acredita nisso de verdade. Imagina, é sua vida indo embora. Você passa 1/3 da vida na organização. Então, se não tiver sentido para você, você está jogando sua vida fora, né? Então, quando fica claro isso para a pessoa, eu acho que ela própria começa a fazer diferente, né? Fazer diferente e fazer a diferença para melhor. Ou seja, um tema que nós iniciamos aqui falando sobre saúde mental vai afetando a empresa em todos os setores. Não é questão só daquele clima bom, não. É uma questão de acontecem acidentes, a baixa produtividade e o que mais vem por aí. Ela afeta diretamente as pessoas, mas toda a organização de um modo assim furioso, não é isso? Ah, não tenha dúvida, né? Porque se você não dá atenção para as pessoas, se a pessoa está se sentindo insegura, se a pessoa não está plena, né, não está no seu melhor, ela vai, provavelmente, a depender do trabalho que ela faça, claro, vai provocar um acidente ou vai se acidentar ela própria. Isso acontece de monte. E o Brasil é campeão mundial de acidente de trabalho, então nós temos muito a melhorar. E aqui esse dado que trouxe o valor econômico, né? Imagine, 1 trilhão de dólares desperdiçados por causa de problema
basicamente de ambiente, que provocam problemas na saúde mental das pessoas, nas condições emocionais das pessoas, né? Um dia desses, uma pessoa me contou que ele foi uma pessoa operacional, foi trabalhar numa área operacional, e a empresa é muito grande, então ele foi numa van até a área de trabalho, e tinha outra van chegando também com outros trabalhadores, e ele desceu juntamente com uma outra pessoa que foi o último também a descer da outra van. E cada um ia para um lado. Ele virou então para o lado esquerdo, a pessoa virou para o lado direito, e essa pessoa que saiu da outra van bateu a porta com tudo, né? E esse outro olhou e viu quem era a pessoa e falou: essa pessoa não é assim. Ela é uma pessoa cuidadosa, ela é uma pessoa gentil. O que está acontecendo com ela? E desvirou para onde ele estava indo, foi atrás da pessoa e conversou com ele. Falou: cara, o que está acontecendo? O que você tem? E ele falou: poxa, a gente está tão longe e meu filho está no hospital e eu não sei o que eu faço, eu estou perdido. Ele estava realmente angustiado. E esse outro, que não era chefe nem nada, ligou para o chefe do outro e falou: olha, essa pessoa não está bem, o filho dela está no hospital, ela não pode ir fazer o que ela ia fazer porque ela vai se acidentar. E aí o chefe substituiu o outro e deu atenção. Então, veja, foi uma pessoa que nem era da área, da mesma área, nem era chefe, mas fez total diferença no dia daquela pessoa, porque ouviu a batida de uma porta e percebeu que aquilo não era normal. Então, se cada um tiver um pouquinho atento ao outro, né, faz a diferença na vida do outro e faz a diferença. E isso vai correr, né? As pessoas vão saber disso e vão se sentir mais acolhidas. Então, tem milhões de histórias assim nas empresas, sabe? E tem também as histórias contrárias, que é o que traz os dados aí do valor econômico, né? A história de desatenção, a história de que a pessoa não sabe quem é o outro, não sabe nada do outro, ele é apenas ali uma parte insignificante do dia da empresa, né? E aí, quando a pessoa se sente insignificante, ela não vai estar, né, feliz. Ninguém que vai estar feliz se sentindo insignificante. Então, a gente precisa tratar as pessoas como pessoas. Eu acho que nesses dias, né, nesses tempos aí de inteligência artificial e barabá, eu acho que a gente tem que ter muita inteligência emocional também, né, de tratar as pessoas como pessoas, de tratar o cidadão como cidadão, né, de tratar um pai de família como pai de família, e não alguém desprezado, né, como uma peça ali que vai resolver o meu problema. Às vezes a pessoa consegue resolver mesmo nessas condições, mas ela vai se destruindo, né? Vai se destruindo e depois vai causar problemas. Não tem jeito de não causar problema. Se ela não causa problema dentro da empresa, ela vai causar problema fora da empresa, porque às vezes a pessoa não tem coragem, né, de falar com o chefe, ela tem medo, ela se encolhe, chega em casa, ela briga, né? Ela briga com os filhos, ela briga com o vizinho, faz coisas que a tornam um cidadão ruim, né? Ela vai comprar alguma coisa e já distrata a pessoa que está ali, porque ela está tão cheia de coisa ruim que ela vai jogando tudo para fora. E ela mesma fez isso com ela também. Então é importante a gente se perceber: eu estou cheio de coisa ruim, eu preciso de ajuda, né? Às vezes eu preciso de ajuda profissional mesmo, né? De uma terapia ou outras coisas, mas às vezes eu preciso de diálogo, eu preciso de conversa boa com gente que não seja viciado em aumentar o problema, porque tem gente que adora aumentar o problema, né? Então esse tipo de pessoa não ajuda. Por isso que às vezes a gente de fora, né, a gente pode ajudar um pouquinho mais, porque a gente não tem lado, né? Assim, não estou defendendo aquele ou defendendo esse, não vira uma competição assim de quem é o pior, mas sim realmente o objetivo é que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? E depois vocês têm as ferramentas certas para inserir em um processo que, lógico, que não é varinha de condão, e a partir da identificação desse problema, trabalhar com ele de uma forma também personalizada, porque não tem um roteiro para todo mundo, não é isso? Claro, as pessoas são diferentes, as empresas são diferentes, né? A nossa metodologia, que é de oficina, né? Ela pensa bem nisso mesmo, né? Quando a gente foi criar a oficina, nós pensamos nisso. O que é que pode, de fato, trazer engajamento para que as pessoas se sintam ali
parte integrante dessa solução. Que não que vem alguém de fora que é o dono da verdade e vem aqui e soluciona tudo. Não, nós nunca somos donos da verdade de jeito nenhum. Analisar o problema e às vezes, e muitas vezes, a solução está com as próprias pessoas da empresa. E isso porque não conversam, né? Então a nossa força é ajudar nesse diálogo para que os talentos, as possibilidades que já existem na organização sejam fomentados. Às vezes é uma questão de falta de planejamento, de falta de organização, então em tudo isso a gente ajuda. A maior ferramenta mesmo é essa possibilitação que a gente dá, que a gente faz, né, de que todos tenham voz, sabe? Assim, a voz é algo muito relevante, né? Para que aí eles se sintam então comprometidos com aquilo, porque nada cai do céu, né? Assim, não é maná que cai do céu, eu fico sentado aqui esperando e as coisas vão melhorar. Não é. Então, mesmo quando a gente faz um trabalho, se a gente vai embora e eles não continuam, né? Claro que isso vai se perdendo ao longo do tempo. Então, é muito importante que a pessoa faça, não porque a oficina de liderança falou, ou o chefe dela falou, mas porque ela quer, né? Então, quando ela diz, eu quero, eu vou fazer isso porque eu quero, aí é o segredo, né, realmente. E o que a gente faz é facilitar a pessoa, ajudar a pessoa a saber o que ela quer, né? No fim da história é isso, né? E aí, nesse tempo todo que você trabalha com empresas, pela sua análise, o que você acha mais preocupante na questão de saúde mental e emocional? O que você viu nesse tempo todo que você sempre tem um ponto ali que você fala... Eu penso que essa pergunta é bem complexa, né? Tem milhares de coisas que afetam essa questão, mas eu acho que tem 3 pontos bem, bem fortes. O primeiro é a própria assunção de responsabilidade, quer dizer, o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou causando, porque enquanto a gente acha que só os outros estão causando problema, eu não vou resolver a questão, né? Quando eu percebo o ponto que eu estou contribuindo para o problema e faço diferente, esse é o primeiro ponto para que as coisas mudem, porque eu tenho muito mais poder sobre mim mesmo do que sobre os outros. Então, se tem coisas que eu mudo e posso ser exemplo bom para os outros, nossa, isso faz uma diferença muito grande. Então, esse é o primeiro ponto, ter responsabilidade sobre si mesmo. O segundo ponto é assim, a relação chefe-subordinado, que não está resolvida de jeito nenhum, né? Então, essa relação chefe-subordinado tem que ser uma relação que não é de chefe subordinado, porque ninguém deve se subordinar a ninguém, né? Você deve estar ali numa relação de parceria. Então, o que a gente defende sempre é essa parceria, onde juntos a gente sabe o que vai fazer, né, e por que vai fazer, e não uma relação de que eu obedeço apesar de não querer estar fazendo isso de jeito nenhum, não concordar e não falar que não concordo. Então, a sair dessa relação de subordinação para uma relação de parceria. Esse é um segundo ponto importantíssimo, complexo, mas bem importante, extremamente relevante. Outro ponto que também aí uma pessoa sozinha tem menos possibilidades, mas a depender de quem ela tem muita possibilidade, que são as condições de trabalho. Muitas vezes as empresas esperam coisas de pessoas que estão em condições absurdas. Isso vem melhorando ao longo do tempo, mas ainda existem condições absurdas de trabalho. Essas condições absurdas de trabalho resultam em pessoas doentes, fisicamente, emocionalmente, etc. e tal, né? Então, são esses 3 pontos que eu considero mais relevantes, né? A responsabilidade sobre si mesmo, essa relação, sair da subordinação para a parceria, e a outra coisa, sempre tentar com que as condições de trabalho sejam melhores. Acho que isso realmente faz diferença neste tema que a gente está falando aqui, que são as condições aí mentais, emocionais, né? Isso faz diferença, sim. E, consequentemente, nos resultados, né? Consequentemente. E tem uma coisa, né? Nem sempre a gente está no emprego dos sonhos. Será que a gente está na família dos sonhos? Que a gente está na cidade dos sonhos? Tudo de que é sonho é uma coisa difícil de estar, né?
Mas o emprego é sempre aquela coisa onde eu sofro, né? Ai, eu odeio esse emprego e tal. Então saia dele, cara, né? Vá procurar fazer outra coisa. É muito importante. Se você está sofrendo, se você está. Mas antes de você sair, né? Busque fazer a diferença para melhor, porque às vezes você pode até sair depois, mas você já percebe as coisas que você pode fazer diferente para que aquele ambiente fique melhor. Você não é obrigado a ficar numa empresa, obviamente. Porém, se você quiser fazer a diferença ali, ter um aprendizado, pelo menos, olha, nunca disse para o meu gestor o que eu quero de verdade. Então, tá, eu vou sair, então eu vou falar, mas eu vou falar de um jeito não explosivo, de um jeito respeitoso. Vou falar com fatos e dados, eu vou falar com ideias novas, né? Quem sabe faz diferença e eu passe também a gostar. Se eu não gostar mesmo, pelo menos eu vou ter um aprendizado do que eu posso iluminar o ambiente, né, para ele ser diferente. Então, é isso em todo lugar, né? Na família. A família tá péssima, tá um horror, só tem briga. Tá, o que eu posso fazer de diferente para que aquilo não seja tão ruim, né? E de repente eu posso, então, com o meu exemplo, fazer a diferença ali e outras pessoas também falar, puxa, que legal, dá para ser diferente, não precisamos sofrer o tempo todo. Acho que a nossa estada na Terra é muito pequena, né? São poucos anos aqui, né, se a gente considerar a história da humanidade. E se for ruim demais, gente, nossa, não vale a pena. Seja na empresa, seja no trabalho, seja na sociedade. Tem gente que vive num prédio, por exemplo, só briga, né? Briga com os vizinhos, ou vive em casa, nem olha para a cara do vizinho do lado, chuta o cachorro dele, né? Isso é um horror, né? Você está jogando a sua própria vida num buraco horroroso, né? Então, penso que todos nós podemos tentar. Se a gente não está conseguindo de jeito nenhum, sempre tem possibilidade de buscar ajuda, mas é preciso experimentar, né? Experimentar coisas novas com muito respeito, né? Respeito a você mesmo, em primeiro lugar, e ao outro também, né? Mas você já viu casos que a empresa identificou um tipo assim, que estava nessa situação, que ele até fazia o trabalho dele muito adequadamente, ou era um talento na empresa, mas se notava ali que ele não estava satisfeito, ou que ele pediu para sair, e aí a empresa, a organização, ela chamou vocês para tentar, não sei, desenvolver um talento, ou ele entender o papel dele dentro da empresa, porque é interessante também sobre o que vocês conseguem fazer, tanto, né, para o funcionário, para a pessoa, para o ser humano, mas é um trabalho já de organização. Claro, tem inúmeros casos assim, né? Muitas vezes as empresas se preocupam porque um gestor é um gestor bom, é um gestor organizado, é um gestor que está trazendo resultados, mas a equipe dele está se sentindo massacrada. E aí, por exemplo, recursos humanos percebe isso, percebe que o caminho não está bom, né? Que apesar dos resultados as coisas não estão boas. E aí nós fazemos diversos tipos de trabalho, às vezes é um trabalho individual, mas eu acho que o que traz mais retorno mesmo, assim, acredito nisso e percebo isso nas nossas ações, são trabalhos em grupo, né? Com aquele time, sabe? Um trabalho onde juntos as pessoas encarem, né, as mudanças. Eu acho que fizemos aí ao longo desses anos, nossa, centenas de trabalhos desse tipo, onde as pessoas mudam, né, mudam o jeito de ser e percebem que estavam causando coisas. Como eu falei, nada é varinha de condão, às vezes a pessoa não muda e às vezes ela muda de empresa. Mas quando ela muda de empresa, ela leva esse saber, sabe? E na outra empresa ela já vai ser diferente, né? Então sempre tem acréscimo, eu penso, né? Se não é necessariamente para a sua empresa, é para a sociedade, porque você está ali formando pessoas melhores, né? É interessante, quando nós olhamos essas estatísticas, elas têm um viés muito amplo. Parece que é uma coisa ali, não, tá falando da saúde mental, porque a pessoa está trabalhando demais, está cansada, está estressada. Só que isso afeta todo mundo, né? Eu penso que esse tema é importante
para as empresas, não é só para as pessoas, porque a empresa não é a cadeira, a parede, né? Ela é todo o conjunto de pessoas que ela tem ali. E é claro, os maquinários, isso tudo ajuda, a tecnologia ajuda, mas se as pessoas não ajudam, a empresa vai para trás, e são esses dados que a gente está trazendo aqui, né? Então, as empresas hoje que estão, de fato, trazendo resultados sustentáveis, que duram ao longo do tempo, elas têm essa preocupação genuína com as pessoas. Então, eu acho que qualquer organização tem que se inspirar nessas empresas que estão fazendo diferente em relação às pessoas, em relação ao ambiente de trabalho, em relação a essa postura de chefia, que é uma postura ultrapassada, e principalmente em dar lugar para essa autonomia, sabe? Assim, onde a pessoa pode ali realmente fazer a diferença. Porque quando a gente fala de diversidade, né? É um conjunto de pessoas tão diferentes, e se a gente não dá esse espaço, algum espaço, isso tudo vai virar dor, vai virar medo, vai virar, na verdade, nada que vale a pena. E isso não é bom para a empresa, não vai trazer bons resultados. A longo prazo, isso vai ser ruim para ela, né? Com certeza. Então, dá para ser melhor, é isso que a gente quer. Eu já deixo uma sugestão aí de abordagem, aí, de temas para os próximos vídeos, porque eu vejo também que tem empresas que elas querem ficar bem ali na fita, né? Ficar bem na imagem. Então, somos assim, somos assado, e na verdade não é nada disso. Então, já se sabe hoje em dia, né, que as pessoas querem saber, ou muitas delas querem saber, o que essa empresa anda fazendo com os seus funcionários, com o ambiente e tal. Só que não adianta só colocar um rótulo se efetivamente isso não funciona. Mas não fala nada ainda. Eu acho que é um tema legal para os próximos encontros, inclusive com bons exemplos, né? Com certeza você pode trazer exemplos não só do Brasil, mundo afora, do que vem sendo feito, e simplesmente as empresas podem copiar. Não é fácil, né? Mas tem um facilitador aqui da oficina de liderança. Gente, obrigada por estar aqui conosco, e tragam suas perguntas, tragam suas sugestões também, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.